Estamos de volta aqui no Jornal Integração e agora para falar, né, de uma época que chegou muito rápido, esse ano voou, né, gente? Sobre o fim agora do período letivo, do ano letivo, que já é em dezembro. E ao meu lado a gente recebe a neuropsicopedagoga Maiara Martins. Seja bem-vinda novamente, Maiara. Obrigada. Maiara, e é muito engraçado, né? Porque a gente sempre fala isso, nossa, o ano voou, passou rápido, a gente já tá em novembro e daqui a pouco vem as provas finais, né? Isso mesmo. E com as provas finais a gente tem aí muitos desafios também dentro de casa, tanto com crianças quanto com adolescentes. Sim. Né? Da mesma forma que a gente sente esse final de ano, esse cansaço mental, emocional, físico, essa sobrecarga de todo o ano que passou, a gente muitas vezes esquece que crianças e adolescentes também sentem isso e, para além disso, ainda tem que lidar com a pressão das provas finais. E como deixar, né, esse período mais leve? Como que os pais podem organizar aí os estudos com outras atividades, né, das crianças e adolescentes? Então, eu costumo falar muito que a gente precisa desconstruir essa ideia da prova como algo de punição. A gente olha muito para a prova como algo que vai punir, como um período que a gente dá ali um foco muito grande, mas nem sempre um foco positivo. Na verdade, um foco de ansiedade, que gera alguns medos nessas crianças e adolescentes. E a gente precisa desconstruir essa ideia. As provas finais, todo esse final de ano, ele na verdade é reflexo do que a criança construiu nessa etapa de aprendizagem e de desenvolvimento. Sim. E a prova ela é só assim uma pequena parcela de tudo que pode ser avaliado, porque ela lhe avalia uma parcela de conteúdo, mas ela não consegue avaliar uma emoção, ela não consegue avaliar, ter sensibilidade para outras questões que fogem ali daquele conteúdo, mas que estão também permeadas de desenvolvimento. Isso que é o mais importante para a gente olhar. Então, a gente dentro de casa desconstruir esse olhar, e aí você já falou a palavra certa, organizar, que é esse planejamento. Então, como que eu vou planejar com essa criança para ela se organizar para essas provas finais? Então, a gente tem ali, por exemplo, 7 provas. Vamos estudar tal dia para uma prova, outra prova, quais metodologias eu vou utilizar, quais dicas eu vou passar para o meu filho. Dentro desse período tem etapas de descanso, que é muito importante. Eu falo muito, o cérebro ele aprende, mas ele também precisa de descanso para ele consolidar essa aprendizagem. Sim. E é interessante também, né, porque nessa época surgem sentimentos comuns, né, a ansiedade, o medo. Como que os pais podem ajudar, né, os filhos nesse sentido? Exato, eu falo muito, os pais, o filho ele é reflexo dessas emoções dos pais. Então, da mesma forma que a gente quer uma rotina organizada para essa criança e esse planejamento, a gente pede para que os pais também tenham. E também essa fala, né, de entender, verbalizar com a criança e dialogar no sentido de realmente é um período que a gente está com mais estável, que a gente está sentindo um cansaço maior, mas é um período que também daqui a pouco vem as férias, daqui a pouco a gente tem um descanso maior, e isso ficar muito previsível para a criança, mas também para o adulto. Porque enquanto eu passo essa previsibilidade, que eu gero um pouco mais de tranquilidade nessa fala, de que são etapas que a gente vai passar mesmo, isso reflete, né, na ação da criança, no comportamento da criança. E isso serve também, né, de lição, dependendo do resultado, para o próximo ano. Já saber ali o que pode melhorar, né, o que pode mudar. Então, os pais também devem ficar atentos a isso. Exato. As provas, elas têm algo que é muito importante. A gente fala que a prova ela não é um resultado, é um respaldo do que a criança ali conseguiu produzir. E aí, para além disso, porque senão ela não tem fundamento, refletir em cima daquilo o que pode melhorar, que é o que justamente você falou. E a gente tem que fazer isso com crianças, com rotina, com gente, com a vida o tempo todo. E a gente aproveita muito o fim do ano para isso, né? Refletir sobre. Então, mediante ali os resultados que a gente teve com essa criança, tanto de notas pontuais, de provas, avaliações, quanto também de comportamentos, a gente usar isso para a gente refletir, reavaliar e pensar o que a gente pode melhorar,
O que a gente pode fazer de diferente? Essa nota aqui não é reflexo seu, vi que você estudou, se esforçou, mas o que faltou então? Sim. Né? Entender se é uma emoção, uma ansiedade que gerou isso, ou se é uma questão de metodologia, de estudo que não foi tão bacana, e a gente ir sempre refletindo sobre isso, que eu acho que é isso que faz com que a criança desenvolva. Ela tomar atitudes, e nem sempre vão ser as atitudes corretas, assim como a gente, mas são atitudes que devem fazer com que ela reflita sobre como possa fazer diferente. E nós que vamos fazer essa reflexão junto com ela, por causa da maturidade cognitiva que ela ainda não tem, mas que a gente quer que ela alcance. Com certeza. E esse cansaço, ele é sentido por todos nós. Com certeza. Né? Com certeza, as crianças e adolescentes, isso é mais intenso. Mas a gente também não pode esquecer dos profissionais da área de educação. Professores, por exemplo, né? Que a sobrecarga também é grande, principalmente aí nessa reta aí de fim de ano letivo. Exato. Crianças e adolescentes, eles têm uma sobrecarga maior, até mesmo por causa desse funcionamento cerebral deles. Então, se a gente entende que a gente já está cansado nesse final de ano, eles estão um pouco mais. E professores têm uma sobrecarga também, até mesmo por causa do trabalho que se faz. É um trabalho que demanda muito esforço cognitivo, emocional, que demanda ali uma paciência, uma empatia muito profunda com o que faz. E, além disso, muito afeto também pelo que faz. Então, esse final de ano, já trabalhei em escola há muitos anos, e a gente percebe, assim, que há todo um planejamento da escola para aquele final acontecer de forma mais leve. Então, depois dessas provas finais, eles ainda conseguem ter ali um momento de revisão do que vai ser feito no próximo ano, de brincadeiras para as crianças, de descontração também. Então, tudo isso já é planejado pela escola, já é previsto que vai acontecer. Então, fica tudo um pouco mais leve. Com certeza. E a leveza, né, gente, principalmente aí nesse ano que se encerra, é fundamental para todos nós, porque ela traz paz para o coração, traz a organização. A organização também, como você disse, é fundamental. Afinal, tá todo mundo correndo. Tá todo mundo numa correria só, né, Maiara? A vida não tem sido fácil. Eu falo que há 20, 30 anos a gente não tinha os mesmos contextos de hoje. A gente não tinha um telefone que a gente leva o trabalho para casa, a gente não tinha uma comunicação tão rápida, e isso fazia com que a vida fosse um pouco mais desacelerada. Então, hoje, a gente vive num contexto que a gente aprendeu a lidar com ele gradualmente, mas as crianças e adolescentes já estão nesse mundo e começaram a perceber o mundo já nessa agitação maior. Então, é importante mesmo que a gente tente dar leveza, que a gente use muito, lance mão da rotina, do diálogo, para a gente deixar todo esse contexto que está muito acelerado um pouco mais leve. Você usou a palavra certa. Com certeza, muito obrigada mais uma vez, né? Volte sempre. Esses assuntos eu falo que são aí de grande importância pra gente, né? Fazem parte do cotidiano. E eu tenho certeza que você aí de casa também gostou. Então, olha, você pai, mãe, criança, adolescente, faça a sua parte, estude, que daqui a pouco chega aí as sonhadas férias. Ai, férias é bom demais, né, gente? Eu tô contando aí, as minhas vão demorar, mas elas vêm. E eu agradeço a você a sua companhia. Entre em contato conosco, você já sabe, né? Nosso WhatsApp tá aqui, ó, 37 3231 6363. E também nos procure nas nossas redes sociais, tem lá as nossas reportagens, né, um pouco dos bastidores, tudo que acontece em Praia de Minas e na região. Muito obrigada pela sua companhia.